A paz do Senhor, queridas Lídias. Nós estamos hoje chegando à nossa lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de nos reunirmos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que venha ministrar ao nosso coração tudo quanto nós aprendemos, nós possamos, ó Pai, colocar em prática para a nossa vida e para o crescimento do reino de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós estamos então na lição número 10, que tem a data de 5 de dezembro de 2021, e o tema dessa lição é Paulo e o seu amor pela igreja. Paulo, ele vem num crescente, praticando o amor com a igreja, quando ele cuida dos líderes, quando ele prepara novos vocacionados, quando ele planta igrejas, quando ele fala do discipulado, e ele vem com essas atitudes, você vem montando aquele perfil de Paulo, sabendo que Paulo, que após a conversão, passou de perseguidor a ser perseguido, ele se mantém, se renova a cada dia na fé dele, amando as pessoas. Nosso textual está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, somente a parte A, irmãs, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. E a verdade prática diz assim: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Eu não penso apenas em mim, eu vou agir também pensando no próximo. Às vezes eu vou pensar menos em mim e muito mais no próximo, porque o amor de Cristo, ele nos constrange a fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10. Eu vou ler uma parte com vocês, e aí eu recomendo a vocês, irmãs, façam a leitura. Você já leu uma das cartas de Paulo? Faça a leitura de uma das cartas de Paulo. Você vai entender, com esse estudo que nós estamos fazendo, qual a visão que Paulo tinha quando ele escreve todas aquelas cartas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais diante de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, a importância de estarmos unidos em oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, nós somos eleitos de Deus, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Era uma igreja que passava por tribulação também, mas recebia a palavra cheios do Espírito Santo. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como os dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo estava escrevendo essa igreja, reconhecendo que era uma igreja que passava por tribulações, mas era uma igreja amorosa, que não perdia sua fé em Jesus Cristo. É encantador contemplar, irmãs, o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja. Eu não posso ser apenas gestora, eu preciso amar.
a quem eu estou liderando. A vida e o ministério de Paulo são um antídoto contra a banalização da igreja, o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, somos convidados a amar a igreja, não é? E demonstrar esse sentimento de maneira concreta. João escreve em 1 João capítulo 3, 18, filhinhos, não amemos somente de palavras. E o que Paulo nos ensina nessa lição é justamente isso, eu não posso amar apenas de palavras, tem que ser algo concreto. Por isso o apóstolo defendeu e protegeu e buscou viver na integridade as virtudes do amor, da fé e da esperança nas diversas igrejas por onde passou. Amemos a igreja de Cristo e amemos a igreja local. A nossa introdução diz assim: pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Tem gente que diz assim: nossa, o irmão fulano, ele é muito espiritual, crente demais da conta. Nossa, você só vê ele muito cheio do Espírito, ele é muito espiritual. Irmãs, entenda uma coisa: o termômetro do quanto nós somos espirituais é o amor. O quanto mais eu amo os irmãos, o quanto mais eu pratico esse amor, esse é o termômetro de que eu sou uma pessoa espiritual, que age em minha espiritualidade de Deus, que vem do Senhor. Esse é o termômetro do amor. Não é falar línguas, não é orar o enfermo ser curado. O termômetro da minha espiritualidade genuína, verdadeira, é o amor que eu pratico em relação aos meus irmãos. Porque o mesmo João, no capítulo 2, diz assim, 1 João capítulo 2, diz assim, que se eu digo que ando na luz, se eu ando na luz e digo que odeio o meu irmão, eu já sou réu do inferno. É tanto que Jesus, você fala: irmã, mas a pessoa fala em línguas. Sim, mas Jesus disse assim: olha, muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu orei, os enfermos foram curados, em seu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer: eu não conheço você não. Por quê? Porque Jesus conhece quem se relaciona com Ele. E o princípio do relacionamento com Deus é o amor. Não adianta eu fazer tudo isso, porque olha o texto que diz: em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus foi que você orou e o enfermo foi curado. Quem fez foi Jesus. Em meu nome você expulsou o demônio. Foi o nome de Jesus, foi Jesus que expulsou, não foi você. Você é uma ferramenta que está sendo usada para poder fazer. Mas se essa ferramenta não tem intimidade com o Pai, não tem amor, ela é só uma ferramenta que pode ser colocada ali, na hora que vai ser usada, ela é usada. Então, o genuíno evangelho, a genuína espiritualidade, a medida da espiritualidade de alguém é o amor. Primeiro tópico: o amor de Paulo pela igreja. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Paulo fez 3 viagens missionárias e por onde ele passava ele plantava igreja. Nós temos 2 igrejas, irmãs, inseridas nesse contexto. Nós temos de um lado a igreja invisível e nós temos de outro lado a igreja visível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível são todos os eleitos, um povo eleito, escolhido de boas obras que vai morar no céu. De todas as tribos, terras, línguas, nações, é o povo que está na terra, que professa o nome de Jesus, que pratica o amor de Deus. Esse povo está espalhado pela terra, não está denominação tal, igreja tal, não. É uma colheita que Jesus vai fazer assim que as trombetas soar. Essa é a igreja invisível. Essa igreja ela é o corpo de Cristo.
Esta é a igreja que ouviu a pregação que Jesus fez a Nicodemos, quando Nicodemos, um doutor da lei, vai até Jesus e Jesus fala com ele: olha, é necessário você nascer de novo. Então todos aqueles que são nascidos de novo, estes fazem parte do corpo de Cristo e são a igreja invisível. Do outro lado eu tenho a igreja visível. E que é a igreja visível, Osana? A igreja visível é essa que nós congregamos, é essa que nós entramos todos os domingos, todas as quintas, nós participamos da escola dominical. É um povo que eu posso ver, compartilhar com eles da palavra do Senhor, aprender com eles da palavra do Senhor. Essa é a igreja visível que o pastor está gerindo, que os líderes estão trabalhando em cada repartição da igreja, para que nós tenhamos comunhão, para que nós possamos anunciar o reino de Deus. Esta é a igreja visível. E o líder, o pastor, ele precisa amar pessoas. Porque se ele não ama pessoas, ele não tem como estar à frente do trabalho, como pastor, como líder de ministério. Por quê, irmã Rosana? Porque a igreja é um pronto-socorro, irmãs. Aqui é um lugar que chega muita gente doente, espiritualmente, emocionalmente, do corpo. E eu, como igreja, que anuncio o reino, que sou testemunha desse reino, que devo praticar o amor, eu sou médico, eu sou enfermeiro, que vou cuidar dessas pessoas. Porque um dia também eu cheguei aqui muito ferida, muito machucada, precisando de ajuda. Então, seguindo o texto da revista, trata-se de um amor como de um pai para um filho. E veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Paulo falando para a igreja de Coríntios, olha o que ele disse: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Uma declaração que revela que o amor de um pai espiritual pelos seus o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Tem gente que não vai ter filhos seus naturais, mas vão gerar muitos filhos na fé. Então é isso que Paulo está dizendo, que eu posso até ter milhares de instrutores, muita gente para me instruir na fé, mas o meu pai na fé, aquele que é responsável, que me gerou, eu vou ter um só, não é? Nosso segundo subtópico, o amor motivado de modo a viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Paulo estava fazendo uma grande obra, viajando, anunciando, plantando igreja, cuidando de discípulos. E ele escreve essas cartas justamente por quê? Porque ele passou por ali, ele plantou aquela igreja. Tessalônica era uma cidade grande, uma rota de comércio. E ele tem conhecimento de que o povo, em meio a tantos deuses, a tantas religiões misturadas ali, essa igreja que tinha escolhido servir a Cristo, eles amavam realmente a Cristo. E aí ele traz esse elogio. Mas, irmã Osana, não é bom ficar elogiando as pessoas que estão fazendo a obra, não. Irmãos, é bom sim. Por quê? Porque isso traz ânimo. Nós não podemos confundir elogio com bajulação. Quando você ouve um elogio, você apresenta a glória para o Senhor. Se alguém falar: irmão, você cantou muito bonito hoje, irmão, você canta maravilhosamente. Quando você canta, o Espírito Santo enche o meu coração. Glória para Jesus. Você vai ouvir e vai dizer: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mas é claro que isso vai te dar um empenho maior. Vai te fazer consciente de que aquilo que você está buscando do Senhor está sendo compartilhado. É diferente de bajulação. Porque um elogio, ele vai ser sincero. Mas a bajulação, ela vai ser por interesse. Então nós temos que ter um discernimento, o que é realmente um elogio e o que é realmente só uma bajulação. E a bajulação às vezes mata a gente. Porque além de ser por interesse, não é sincero. E depois você vai ouvir o seu nome na boca dos outros. Então Paulo, ele faz um elogio à igreja de Tessalônica, reconhecendo que em meio àquele caos que eles viviam, eles se mantinham fiéis ao Senhor. Os cristãos de Tessalônica eram objeto do amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério.
Os versículos 5 ao 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só o discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo. Nós vamos ler uma referência que eu quero confirmar com vocês em Mateus 7. Abra sua Bíblia, por favor. Dentro desse texto do segundo tópico, subtópico, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Versículo 24 de Mateus 7, olha o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve e pratica. Paulo está tecendo um elogio à igreja de Tessalônica, por quê? Porque a igreja de Tessalônica, ela não ouvia apenas. Eles tinham características, eles tinham atitudes que muitos deles trouxeram da adoração a ídolos, do culto, da crença que eles tinham nos ídolos. Muitos se converteram destes. Mas quando eles se convertem, eles se tornam realmente uma nova criatura, eles nascem de novo e eles começam a praticar com zelo o amor um ao outro e o amor à palavra. E é isso que Paulo está ressaltando. E Jesus diz assim, ó, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as praticas é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Terceiro subtópico, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. E esse é o lugar que Deus nos plantou. Nós devemos florescer onde nós fomos plantados. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, irmãs, porque às vezes nós estamos congregando numa igreja, toda igreja tem problema, tá, irmãs? Não existe igreja perfeita, não. E se você pensa, eu sou perfeita, não posso congregar no meio de gente com problema, então não congrega mesmo não, irmã, porque senão você vai ficar com defeito também. Nós somos pó, nós somos carne, nós pecamos o tempo todo, porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós já pecamos. Então, nós estamos numa igreja que tem pessoas que precisam de ajuda. Eu disse no início do primeiro tópico, a igreja é um hospital. Então, se eu acho que eu sou bom demais para estar ali, realmente eu não preciso estar ali, para eu não ser contaminado. Você já está num grau muito superior. E num grau muito superior que eu conheço só esteve Enoque e Elias. A Bíblia diz que eles andaram com Deus e Deus para si os tomou. Nós precisamos amar a nossa igreja, parar de falar mal da nossa igreja, parar de falar mal do irmão, parar de falar mal do pastor. Isso é falta de amor, isso é uma prática que vai me levar para o inferno. Você congrega na igreja, então contribua para o crescimento dessa igreja em amor e não saia por aí falando mal da sua igreja. A igreja de todo mundo é boa, menos a sua. Quando você vem encontrar com o irmão da igreja, você fala super bem da igreja do outro irmão que trabalha com você. Ah, lá na igreja do irmão tem isso, na igreja do irmão tem aquilo. Aqui também tem, você só tem que praticar o que está aqui. O grande problema é que nós não amamos a nossa igreja local, só falamos mal da nossa igreja local, estamos ali plantados e não queremos florescer. E Jesus, quando ele chega perto da árvore, que a árvore não dá fruta, ele faz o quê? Ele estende a mão e a árvore seca. Porque não tinha fruto, não dava nada. E o grande perigo nosso hoje, da igreja do Senhor, é nós sermos árvores secas, não semearmos, não florescermos onde estamos plantados. Continuando, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos.
Essa igreja local em que congregamos, é nela que nós vamos expressar o amor da qual Paulo está ensinando, da qual Paulo está falando com a igreja de Tessalônica, reconhecendo o que eles tinham. Porque quando nós lemos no Apocalipse capítulo 2, a primeira igreja que Jesus fala com ela, veja bem, Apocalipse capítulo 2, nas 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, olha o que o anjo do Senhor estava falando com João na ilha. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que o anjo fala sobre a igreja de Éfeso. De cara: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Olha só, o anjo vem elogiando a igreja, dizendo tudo que a igreja faz. Mas aí no versículo 4, olha só: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e trarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, há um reconhecimento de que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que produzia. Mas eu tenho, porém, contra ti o que, Éfeso? Que você deixou o primeiro amor, que você abandonou as obras. Nós estamos na igreja local, nós estamos plantados aqui. Esse amor, ele deve tocar o nosso coração, e nós não devemos deixar o primeiro amor, aquele que nos constrangeu. Porque o que diz o 2 Coríntios? 2 Coríntios 3,14, versículo do textual. Porque o amor de Cristo nos constrange. E é nesse amor, em cima desse amor, que eu estou sendo edificado. É nesse amor que eu vou florescer onde eu estou plantada. É na minha igreja local. Sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. É aqui, não é na roça do vizinho, não. Porque tem até uma expressão muito usada hoje em dia, que a grama do vizinho é mais verde sempre do que a minha. Não é? Às vezes é porque minha janela está suja, eu estou olhando numa janela suja e eu vejo que a minha está... minha grama está horrível. E quando eu mudo da janela, que ontem é uma janela que está limpinha, eu vejo a do vizinho e falo: nossa, a dele está maravilhosa. Mas eu preciso olhar para a minha, eu preciso cuidar da minha. Porque toda casa tem problema. Assim como todos os lugares, toda igreja que você for congregar vai ter problema. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. A igreja, o corpo de Cristo, é constituído de pessoas falhas, pecadoras, que precisam da graça do Senhor, que precisa do amor de Deus revelado. E eu preciso viver a prática desse amor. Então, o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então, a síntese do tópico 1 é: ame a sua igreja local. Eu preciso amar a igreja onde eu estou plantada. Se você vai sair dela para outro lugar, amém, você vai sair dela para outro lugar. Mas enquanto você estiver aqui, você vai florescer aqui, você vai deixar frutos aqui. O amor pela igreja de Cristo, especificamente pela igreja local, é o exemplo precioso, irmãs, do apóstolo para nós. Segundo tópico, o amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. O maior escrito, o maior texto sobre amor está em 1 Coríntios capítulo 13. E ele está entre 12 e 14, que fala sobre dons. Nós já estudamos sobre isso nas lições passadas, que falaram sobre ministérios, que falaram sobre o pentecostalismo. O capítulo 12 e o capítulo 14 de Coríntios vem falando sobre dons, que nós somos presenteados pelo Espírito Santo para exercer. Só que entre os dois, Paulo escreve uma carta falando sobre o amor. E eu queria só ler com vocês o finalzinho dessa carta.
1 Coríntios, leia na sua casa, tire tempo e leia essa carta de 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que Paulo escreve no final dela. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Ele tem 13 versículos que ele vem falando sobre o amor. E ele diz ainda que se eu fizer tudo, mas eu não tiver amor, nada disso eu aproveito. Então vamos seguindo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Na cruz do Calvário, Deus ele é justiça. Na cruz do Calvário, Deus ele une as duas características dele. Ele é Deus de justiça e ele é Deus de amor. E ele vai fundir essa justiça e esse amor em uma situação só, na morte de Jesus na cruz do Calvário. E Deus ele prova o seu amor. Olha que Paulo escreve, que maravilha de texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o nosso texto áureo de vida cristã, João capítulo 3, versículo 16. Quando eu amo, eu digo que amo, e quando Jesus diz assim, olha, não, vocês precisam praticar o amor, que nós vemos em Mateus 7, Jesus ele pratica esse amor o tempo todo. E se eu digo que eu estou em Cristo, que eu amo a Cristo e reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a primeira coisa que eu entendo é que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não ficou dizendo só eu amo você, fazendo um coraçãozinho, como eu amo você, você é tão bonitinho. Não. Deus ele trouxe a prática da excelência desse amor, que é o quê? Dar o seu Filho unigênito por nós. Segundo subtópico, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dado pela fé, por meio da fé, é dom de Deus, é graça, não foi de graça, porque de graça é algo que você pega e tá, beleza, não tem que pagar nada por isso, foi pela graça e teve um preço muito alto. Que preço? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, custou a vida de Jesus, que ele podia ter dito lá no jardim, Jesus, Deus, olha só, vai ser difícil demais, vou passar a oportunidade, vou de volta para casa. Mas ele manteve e fez aquilo que precisava ser feito, por amor. Então teve um preço, não foi de graça, foi pela graça, e pela graça que nós somos salvos. Aos Efésios, Paulo escreveu, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Um não vai andar sem o outro. Tiago diz assim que a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque o amor vai produzir em mim obras. A fé vai produzir em mim obras. Eu não vou conseguir ver o próximo necessitado e passar de largo por ele. Jesus no sermão, no capítulo 24, a partir do capítulo 24 de Mateus, quando ele já começa a falar do sermão das últimas coisas, ele diz assim que eu tive fome e não me deste de comer, eu estive nu, não me deste de vestir,
Eu estive doente e você não foi me visitar? Essas são as características daqueles que não praticaram o amor, que não entenderam nada do que é servir a Cristo. Quando que ele diz, olha, vocês me deixaram de lado, vocês não quiseram estar comigo, vocês não me ajudaram. E eles vão dizer, mas quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Ele vai falar, quando você não fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Você não fez a mim também. Quando eu deixei de atender o necessitado, eu não estou deixando de atender o necessitado, eu estou deixando de atender o chamado de Cristo na minha vida, que é o amor, de exercitar, de fazer. Por isso que ele diz também que muitos vão dizer, Senhor, em seu nome eu profetizei, eu orei e o enfermo foi curado. E ele vai dizer, eu não te conheço, porque quando eu conheço o Pai, as minhas práticas são exatamente como as do Pai. Eu vou me relacionar com Ele, eu sei o que Ele quer, eu ando com Ele o tempo todo, eu ouço a voz dEle me dizendo aquilo que eu preciso fazer, e é fazer mesmo. Não é viver de luz, de clorofila e de sol, não. É fazer, é praticar. Terceiro subtópico, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. No domingo, o Senhor me deu uma palavra a respeito do bom samaritano e nós ministramos na igreja essa palavra. Justamente falando sobre a prática, a diferença, quando Jesus confronta, leia Lucas capítulo 10, a partir do versículo 37, aquele doutor da lei que vai perguntar para ele o que era necessário para ganhar a vida eterna. Jesus confronta aquele doutor da lei justamente com a falta de prática do amor que ele deveria exercer. Por quê? Porque aquele doutor da lei, ele conhecia toda a lei, ele era zeloso da lei, mas o coração dele não estava em agradar a Deus na prática, exercitando esse amor. E aí Jesus apresenta para ele o que é a condição de um homem caído na estrada e um samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita e ninguém fez nada, mas desce um samaritano. Por que Jesus usa a figura do samaritano? Porque o samaritano é justamente aquele que ele era excluído da convivência dos judeus, principalmente dos doutores da lei, que viu os samaritanos com péssimos olhos, como a escória da sociedade. E Jesus mostra para ele que aquela escória, que aquele que era desprezado, é justamente quem vai ajudar o próximo. Então, nós precisamos ter um amor que se manifesta em atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes. Se nós estamos plantados na igreja aqui, Adete Taguatinga Sul, o primeiro lugar onde o amor vai ser manifesto é aqui dentro da minha igreja para com os irmãos. O primeiro lugar que eu vou deixar manifestar o amor de Cristo na minha vida é em casa. É com os meus familiares. Eles precisam ver que a mudança que há em mim, feita pelo Senhor, trouxe amor na prática para a minha vida, não é? E aí, como que é a atitude de quem está no ambiente da igreja local na demonstração desse amor? Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades. É tudo que Jesus disse, olha, eu tive fome e não me deste comer, eu estava nu, ninguém me deu roupa. Inclusive eu estava enfermo também e ninguém foi me visitar. Então, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos 13, versículo 10. Tiago 4,17, eu quero finalizar com esse texto, esse tópico aqui. Leia comigo, por favor, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu amo esse versículo, todo mundo sabe que eu gosto da carta de Tiago muito. Mas esse versículo, ele é maravilhoso.
todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós temos uma visão assim de que pecado é só adulterar, roubar e matar. Não. Se eu posso fazer o bem pelo irmão e eu não estou fazendo o bem pelo irmão, eu estou pecando também. Então vamos ficar atentos a isso. Nós precisamos ter esta atenção. O mesmo Tiago diz que a verdadeira religião é o quê? Auxiliar os órfãos e as viúvas e amar a Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado. No capítulo 13 de Coríntios fica muito forte, é muito palpável, é que nós só precisamos agir com amor. Nós precisamos demonstrar esse amor. O amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Eu sou nova criatura. Qual o fruto do ser nova criatura? O amor. Gálatas 5:22, o que Paulo escreve? Sobre o fruto. O fruto é representado como o amor e na medida que eu abro esse amor, que vou colocar como uma fruta, os gomos que vão saindo desse fruto, amor, é paz, longanimidade, perseverança, domínio próprio, fé. O amor vai gerar tudo isso. Terceiro e último tópico, as 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Estamos quase terminando. Primeiro subtópico do tópico 3, as 3 virtudes teologais. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo escreve: veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Pega a carta de 1 Tessalonicenses e leia. Entenda, olha esse primeiro capítulo. Paulo já vai dando ali o enunciado, Paulo já vai dando ali o caminho que você precisa seguir. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois... Nós lemos agora no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Não tem distinção de que um fica para lá, outro para cá, não. São os 3. Mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Eu preciso estar consciente de que na igreja há fé, há esperança, há o amor. E que o amor é o maior de todos eles. E aí nós vamos ver separadamente aqui mais 3 tópicos sobre cada um deles. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Nas cartas aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Nós precisamos ter gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se eu não for grato, não tem como eu atrair a bênção de Deus. Como assim, irmã Osana? Vou dar um exemplo na prática. O povo de Israel, depois de 300 anos cativo do Egito, sofrendo terrivelmente, sai. Era gente demais para poder sair. Deus monta toda uma situação para poder o povo sair. O povo chega no deserto. Eles precisavam passar no máximo 20 dias indo do Egito para Canaã. Eles ficam 40 anos lá. Por quê? Porque eles começaram a murmurar. Quando nós somos gratos a Deus, a bênção chega rapidinho, irmã. Mas quando nós começamos a murmurar no meio da tempestade, no meio da luta, o que acontece? Nós afugentamos a bênção. Aí nós vamos ficar 20 anos lutando por uma luta que era 10 minutos. Por quê?
porque eu murmurei. E quando eu murmuro, isso quer dizer que a minha língua não cabe dentro da minha boca, que tudo aquilo que eu estou ouvindo da parte do Senhor, que tudo aquilo que eu estou indo atrás de profeta para falar comigo, que tudo aquilo que está sendo ministrado na escola dominical, eu não estou aprendendo nada, porque a luta chega e eu começo a murmurar. E quanto mais eu murmuro, mais eu afasto a bênção de Deus da minha vida. E quanto mais eu agradeço, mais eu atraio a bênção de Deus. Então nós precisamos parar de murmurar e precisamos agradecer mais. Porque quanto mais eu agradeço, mais a bênção do Senhor, ela vem sobre mim. Então Paulo sentia-se grato a Deus, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que vivia em o amor e a prática da fé. E Tiago, vou repetir o texto de Tiago: a fé sem obras, ela é morta. Quando eu demonstro que eu tenho fé? Quando eu estou praticando tudo aquilo que Jesus ensinou, que eu preciso praticar, o amor ao próximo. Colocar em prática esse amor. Porque se eu tenho fé, se a pessoa diz você é uma mulher de fé, você é uma mulher muito espiritual, o primeiro fruto disso tem que ser o amor. Ele anda junto, não tem como separar a fé do amor não, irmãs. Ah, eu sou uma mulher de muita fé. E cadê a prática? Eu guardo mágoa, eu não falo com a irmã fulana, não suporto olhar na cara da outra, falo mal do meu pastor. Que fé é essa? Que amor é esse? Não, tem alguma coisa errada na sua prática. Então nós vamos retornar aos nossos conselhos, vamos rever nossas atitudes e vamos mudar. Pedir ao Espírito Santo para trabalhar em nós, para tirar toda essa casca, que é só uma árvore cheia de casca, é uma árvore que não produz frutos. Terceiro subtópico, a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses 1:3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. E o trabalho do amor era algo muito concreto, não era de palavras. Não estavam só dizendo que amavam, eles trabalhavam em amor. E em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático. Paulo, quando escreve, inclusive, falando sobre os mortos, porque a igreja sentia, sofria demais, Paulo para do texto e fala: olha, irmãos, eu vou escrever uma coisa aqui para vocês. Não sejamos ignorantes a respeito daqueles que dormem. Eu imagino que o amor que havia um pelos outros ali, levou os irmãos a ficarem consternados, abatidos com aquilo que estava acontecendo. E Paulo diz assim: olha, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso, porque era uma igreja que agia em amor. Mateus 22, versículo 34 ao 48, nós temos uma passagem muito rica. E eu quero que você leia na sua casa, pare e leia o texto. 22, 34 ao 38. Jesus vai falar sobre o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. O segundo, com promessa: o próximo como a ti mesmo. Jesus vem e ele cumpre toda a lei, toda a lei. E ele resume tudo isso numa coisa só. A virtude da esperança é o quarto subtópico. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. Eu vou perseverar naquilo. Eu estou lutando. Está difícil. Estou caminhando. O Senhor falou que vai me dar, então eu vou perseverar aqui.
E essa esperança que há no meu coração vai me encorajar, vai me sustentar nos dias maus. Eu não vou murmurar, porque eu tenho uma esperança viva dentro de mim. Eu não vou sair jogando tudo pro alto, passando na frente daquilo que Deus falou comigo. Por quê? Porque tem uma esperança viva dentro de mim. Se eu oro, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu busco na palavra, se eu me alimento da palavra, se eu pratico o amor de Deus na minha vida, por maior que seja o problema, por pior que seja a situação, há uma esperança dentro de mim que me faz caminhar. E aí eu me torno perseverante dentro dessa esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Quantos dos nossos missionários não estão espalhados pelo mundo hoje sofrendo por amor a Cristo? Estão realizando uma obra de amor, plantando igrejas, anunciando o reino, ganhando almas para Jesus, tirando pessoas do inferno por amor a Cristo e perseverando na esperança de que a volta do Senhor está próxima. E essa era a igreja de Tessalônica, era uma igreja que estava sendo perseguida. Eles não viviam a prática do amor porque tudo era maravilhoso, não. Eles viviam a prática do amor porque eles eram perseguidos por causa do amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. E isso tocou o coração do apóstolo. E deve tocar também o nosso coração, irmãs. E isso vai nos encorajar a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Atos 5:41, Tiago 1:2, 1 Pedro 4:13. Nós somos comprados por bom preço, alto preço, preço de sangue. Foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Traduzindo, colocando em prática o grande amor de Deus por mim e por você. Quando nós perseveramos na esperança, nós somos cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo nos capacita a seguir. Há 3 tipos de esperança, irmãs. Há 3 tipos de esperança e 3 tipos de pessoas que não têm isso. Tem quem não tem esperança de jeito nenhum, que para ele já acabou tudo, para ele é o fim, não vai ter resultado de nada daquilo, não adianta falar, não adianta pedir, não adianta orar, acabou, não tem esperança de mais nada. Tem a esperança falha. Sabe? Aquela esperança que falha ali na caminhada. Uma esperança que está colocada no meu braço, que está colocada no trabalho que eu tenho, que está colocada num homem. Eu confio que um homem vai fazer alguma coisa boa para mim. Eu não oro para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu uso alguém que tem uma expressão para poder abrir uma porta de emprego para mim. Quando o salmista diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Salmos 20, versículo 7. Uns vão confiar em si mesmo, na força do seu braço, mas nós que amamos o Senhor, vamos confiar no Senhor. E tem a viva esperança, que é a que nós pregamos, que é a que nós vivemos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, último versículo para nós fecharmos, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou para uma viva esperança. Então nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos o amor. E não esqueçamos que destes, o maior de todos é o amor. Vamos à nossa conclusão? Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja e que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica.
Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Nós somos a igreja invisível dentro da igreja visível. E enquanto igreja visível, nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar a Cristo, mas nós precisamos principalmente exercer o amor na vida do irmão, daquele que está congregando conosco, na nossa igreja local. Floresça onde você está plantado. Seja bênção na vida daquele que está com você. Transmita o amor de Deus em atitudes, não apenas em palavras. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, por essa rica oportunidade de aprendermos da tua palavra. Seja conosco, Espírito Santo, ministrando a cada dia, Senhor, e que possamos, sobretudo, Pai, dar frutos desta palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.